Olha nós aqui de novo. Isso aconteceu e as coisas começaram a mudar na minha vida. Minha esposa foi para a igreja, aceitou Jesus como Senhor e tudo foi festa, tudo alegria. Deus começou a fazer maravilhas na minha vida. Eu tinha chegado ali na estaca zero. Deus abençoou minha vida, abençoou meu trabalho. Com pouco tempo, eu estava bem de situação. E às vezes eu agradecer a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha feito na minha vida, não, eu comecei a fazer o contrário. E dentro da igreja, eu era o irmão Rubão, considerado por todo mundo. Para você ter uma ideia, Deus me abençoou de uma tal maneira que os dízimos que eu dava, as ofertas que eu dava, pagava o salário dos missionários que tinha. As coisas começou realmente, mas com pouco tempo, não demorou muito tempo não. Eu saí do aluguel, morar numa casa que se eu falar, você não vai nem entender. Construí uma casa, era uma mini chácara, era 4 terrenos num lugar, e eu comprei ali, reformei a casa, que era a casa velha, uma casa, e estava ali feliz da vida. Era irmão Rubão, era churrasco na minha casa, era tudo quanto é coisa. Sempre eu gostei de cantar, e eu cantava no coral da igreja, então todo mundo me via, o irmão Rubão. Mas a minha vida era uma fachada. Eu comecei a fazer as coisas erradas aos olhos do Senhor. Eu comecei a cair na prostituição. Tinha dinheiro, tinha carro, tinha tudo e comecei a cair na prostituição. Cada cidade que eu ia, cada lugar que eu estava, eu tinha uma mulher. E aquilo, para mim, era legal, tá? E outra coisa, nessa época era de uma igreja tradicional. E na igreja tradicional tem um costume que diz assim, crente não perde salvação. Então aquilo para mim foi uma mão na roda. É um assunto que precisa explicação, porque senão a pessoa cai em erro como eu caí. Eu falei, já que eu sou salvo mesmo, então posso fazer o que quiser da minha vida. E baguncei. E era querido por todos. Por isso que eu disse aquela hora, que não basta você estar dentro de uma igreja. Se não houver um verdadeiro novo nascimento em você, não adianta você estar dentro da igreja. Você pode estar dentro de uma igreja e morrer e ir para o inferno. E comecei a fazer tudo o que era errado. Mas aí, se deu... Uma coisa que eu quero dizer para vocês, meu querido, se você realmente ama Deus, mesmo que você esteja errado, Deus ama você. E Ele conhece o propósito do seu coração, não o que você está fazendo, mas o propósito do seu coração. Eu mesmo errado, eu fazia as coisas dentro da igreja que o pessoal ficava, mas não era aquilo que movia o coração de Deus. Deus sabia o que tinha dentro do meu coração. E eu comecei, e algo começou a pesar em minha vida. Eu tinha tudo, olha, eu cheguei, em vez de ter 3 carros dentro da garagem. Vidona mesmo, vidona, ganhava bem. Pra você ter uma ideia, a minha casa ela tinha 380 metros de construção. Era a minha casa. Eu não tinha motivo para eu fazer as coisas erradas. Não existia. Era amado pela minha esposa, amado por todo mundo, mas não. Eu fazia tudo o contrário. No mundo da prostituição, eu vivia. Mas aí o Espírito Santo de Deus começou a falar em meu coração.
cada ato que eu cometia, eu comecei a sentir nojo, comecei a sentir repugnância daquilo aquele ato que eu tinha cometido. Eu queria sair, mas não tinha força para sair. E o Espírito Santo de Deus começou a falar em minha vida. Até que um certo dia, eu estava sentado na praça e perguntando para Deus: Deus, eu não quero fazer essas coisas. Isso não agrada o Senhor, mas eu não consigo. Me ajude a sair deste buraco. De repente eu senti uma vontade imensa de ir embora. Peguei o carro e fui embora para casa. Eu tinha um quartinho lá que eu fabricava chocolate e era meu escritório. Sentei lá e orei a Deus dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Eu quero consertar a minha vida, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Foi nesse dia. Eu orei a Deus, fechei os olhos e peguei a Bíblia. E abri a Bíblia. E veja aonde que caiu. Isaías, capítulo 1, versículo 15 em diante. Deus é testemunha do que eu estou falando. Eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir. Eu não estava fazendo uma leitura e cheguei, não. Eu abri a Bíblia, deu naquele versículo. Agora, eu quero que você explique para mim se isso é coincidência ou é poder de Deus. A Bíblia tem 200 e poucas páginas. Tem vários versículos, tem vários capítulos, tem 31 mil e poucos versículos dentro da Bíblia. Como é que eu fui abrir dentro daquele versículo, em cima daquele versículo? Eu não folhei, estou sendo sincero. Eu não folhei a Bíblia, peguei e abri a Bíblia. Quando eu bati o zóio, Isaías 1, eu bati o zóio em cima do versículo 15. E comecei a ler. Olha o que diz o versículo 15. Não adianta fazer grandes orações, porque eu não ouço você. Não adianta estender as vossas mãos para mim, porque o meu rosto está virado contra ti. Porque a sua mão está suja de sangue. Daí, pode conferir na sua Bíblia. O versículo 16 diz o seguinte: pare, tire essa maldade de diante dos meus olhos, para de fazer o que você está fazendo. Era Deus falando comigo, porque não tem outra explicação, era Deus falando, Deus respondendo a minha oração. Só eu e Deus ali. O versículo 18 diz assim: venha, arrazoamos. Eu não sabia o que era a palavra arrazoamos. Fui lá, peguei o dicionário, arrazoamos, acordo justo. A palavra de Deus dizendo para mim: vem, eu quero fazer um acordo justo com você. Mesmo que os seus pecados são vermelhos como carmesim, eles se tornarão branco como lã. Mesmo que eles sejam vermelho como sangue, eles se tornarão branco como a neve. Aleluia. Aleluia. Não tem explicação. Quando eu falei no início desse Deus, Ele é verdadeiro, Ele nos ama. Como que pode acontecer o assunto que eu estava? Poderia abrir com uma folha a mais, era diferente a história. Não, eu abri exatamente ali. Deus falando comigo. Deus me ama, Deus ama você. Basta nós crer. Deus disse: não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez, para,
Tira essas maldades, está lá na Bíblia. Olha o versículo 16. Tira essas maldades de diante dos meus olhos. Aí você vem. Eu quero fazer um acordo justo com você. Mesmo que os seus pecados for vivo como o carmesim, eles se tornarão branco como a neve. Mesmo que os seus pecados for vermelho como o sangue, eles se tornarão branco como a lã. Esse é nosso Deus. Queridos, e aquilo eu fechei a Bíblia e comecei a pensar, e agora? O que eu tenho que fazer? Passou uns dias ainda, eu abri a Bíblia, parecia que um vento fazia assim, ó. Eu bati os olhos, eu grifei aqueles versículos na minha Bíblia, tem a Bíblia até hoje, está aqui. Aqueles versículos grifados, parecia que estava lá, não adianta fazer longas orações.